Olá, pessoal. Professor Lucas Rafael de Matemática. Hoje vou explicar para vocês a quinta semana da AMPO, de Matemática, do sétimo ano do ensino fundamental. Então, a nossa quinta semana começa hoje, dia 28/6, e vai até 2/7. Lembrando que a quarta semana foi aí a avaliação bimestral de vocês, tá? Então, não tinha atividade na semana passada na AMPO, tá? Somente a partir aqui da quinta semana. Então, hoje nós vamos aprender a multiplicação de números racionais. Na multiplicação dos números racionais fracionários, nós devemos multiplicar os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores, né? E aqui tem alguns exemplos para a gente ver como que funciona, então, essa multiplicação de números racionais fracionários, né? Ou seja, quando eu estou multiplicando duas frações. Então a gente multiplica a parte de cima pela parte de cima, né? E a parte de baixo pela parte de baixo, tá? Ou seja, numerador com numerador e denominador com denominador. Fazendo aqui a multiplicação da letra A, né? Primeiro, nós temos que observar o jogo de sinal. Como que funciona esse jogo de sinal, né? Quando nós temos uma multiplicação com sinais diferentes, o resultado é negativo. Quando nós temos uma multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, aqui, como nós temos menos 3 quartos vezes mais 2 quintos, ou seja, uma multiplicação de frações com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, tá? Então, fica menos. E por que que deu 6 sobre 20? É o resultado da multiplicação de 3 por 2, 3 vezes 2, 6, né? A parte de cima, então, deu 6. E a parte de baixo do denominador, 4 vezes 5, 20. Então, menos 6 sobre 20. Quando dá para simplificar, a gente simplifica, né? Como que é essa simplificação? Se os dois números forem pares, dá para simplificar por 2, né? Então, tanto 6 quanto 20 dá para dividir por 2. Aí a gente faz essa simplificação. Então, ao invés de escrever a fração menos 6 sobre 20, eu ainda posso fazer o quê? Menos 6 sobre 20 vai ser igual ao quê? A fração negativa também, dividida por 2, né? 6 dividido por 2, 3. E 20 dividido por 2, 10. Eu só posso simplificar se eu dividir ambos os números, ou seja, tanto 6 quanto 20 aqui dá para dividir por 2. Então, por isso que eu posso fazer aí essa simplificação, tá? Então, fica uma fração negativa, 3 sobre 10. Esse é o resultado da letra A. Na letra B, nós temos menos 0,7 vezes menos 2 terços. O primeiro passo aqui, quando você tem uma fração, um número decimal, né, que não está na forma de fração, multiplicado por uma fração, é transformar esse número decimal em fração. Como que eu transformo o número decimal em fração, esse 0,7? Eu escrevo o número sem a vírgula, ou seja, seria 0,7, né? Só que 0 à esquerda não vale nada, então só 7, né? E aqui, depois da vírgula, se eu tiver só um algarismo, vai ser sobre 10. Se fosse, por exemplo, 0,75, eu escreveria 75 sobre 100, que eu teria dois algarismos depois da vírgula, tá? Então é assim que a gente transforma o número decimal em fração. Então, vamos lá, ó. Então, primeiro passo, transformar esse 0,7 em fração, 7 sobre 10, certo? Uma fração negativa, vezes a outra fração negativa, 2 terços. Como eu tenho uma multiplicação, e aí eu tenho que lembrar, né, o jogo de sinal. Multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, por isso que ficou mais aqui antes de eu colocar o resultado. Então, vamos fazer agora a multiplicação. 7 vezes 2, 14. E 10 vezes 3, 30. Então ficou o quê? 14 sobre 30, né? Como os dois números são pares, dá para simplificar por 2, tá? Essa simplificação nós não fazemos só por 2. Vocês vão ver mais à frente que
que a gente pode fazer por 5 quando dá, por 3, né? Por exemplo, se fosse 18 e 6, dá para fazer por 3, né? Aqui é 14 e 30, então dá para dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. E 30 dividido por 2, 15. Então ficou o resultado mais 7 quinzeavos, tá? Aqui na letra C, mesmo procedimento, ó. Posso fazer menos 4, menos 4,0 vezes mais 0,5. Primeiro passo, posso transformar em fração. Tanto menos 4,0 quanto o mais 0,5. Como que eu transformo em fração? Escrevo o número sem a vírgula, né? 4,0 seria o quê? 40, né? Então, menos 40, ou seja, o número sem a vírgula. Como eu tenho uma casa decimal, ou seja, um algarismo depois da vírgula, então fica 40 sobre 10. Se eu tivesse dois algarismos depois da vírgula, por exemplo, 4,32. Aí ficaria assim, 432 sobre 100, tá? Então é a quantidade de algarismos aqui que eu tenho depois da vírgula que vai determinar se o meu denominador é 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente, tá? Então ficou 40 sobre 10 e 5 sobre 10, tá? A primeira fração é negativa e a segunda é positiva, portanto, nós temos uma multiplicação com sinais diferentes aqui na letra C, né? Por isso que o resultado da fração deu negativo. Então, menos faz numerador com numerador, denominador com denominador. 40 vezes 5, 200. E 10 vezes 10, 100. Aqui dá para simplificar por 100, né? Eu posso dividir ambos os números por 100. 200 dividido por 100 dá 2. E 100 dividido por 100 dá 1. Seria a mesma coisa de 2 dividido por 1. E 2 dividido por 1 é 2. Ou seja, o resultado aqui é menos 2, tá? Letra D. No exemplo D, nós temos menos 4 vezes 1 sobre 2. Quando eu tenho um número inteiro, ou seja, um número sem vírgula, para mim passar ele para fração, basta eu colocar o denominador 1, porque qualquer número dividido por 1 é igual ao próprio número, né? Eu até comentei já nas aulas do Google Meet que quando não tem denominador, o denominador do número inteiro é 1, tá? Então, nesse menos 4, eu posso escrever menos 4 sobre 1, para deixar ele na forma de fração, tá? Vezes 1 sobre 2. E aí, vou fazer agora a multiplicação. Como os sinais são diferentes, esse 4 sobre 1 é negativo e esse meio é um número positivo, né? Por não ter sinal, ele é positivo. Então, o resultado da multiplicação é negativo, tá? Então, sempre lembrem disso. Multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo. E aqui, multiplicações com sinais diferentes, o resultado é negativo, tá? Então, ficou menos aqui. Numerador com numerador, 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 2, 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu posso escrever 4 dividido por 2 é 2. Então, fica, ao invés de ser menos 4 sobre 2, eu posso escrever só o menos 2, que é o resultado da divisão de 4 dividido por 2. Assim como foi feito lá na letra C, ó. 200 dividido por 100, 2, tá? Letra E. Na letra E, nós temos o seguinte, ó. Menos 0,3 vezes menos 5 oitavos, tá? Bom, o 0,3 para escrever em fração, nós já sabemos como que é. Escreve o número sem a vírgula. Como tem uma casa decimal, vai ser sobre 10. Então, fica menos 3 sobre 10. Então, menos 3 sobre 10 vai multiplicar menos 5 oitavos. Então, vamos lá. Menos 3 sobre 10 vezes menos 5 oitavos. Como é a multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo, né? 3 vezes 5, 15. 10 vezes 8, 80. Dá para simplificar por 5. Por 2 não dá, porque o 15 é ímpar. Aí eu vou tentar por 3.
Por 3 não vai dar, porque o 80, a soma dos algarismos, não é múltiplo de 3, tá? Para saber se dá para simplificar por 3, a gente faz isso, tá? Soma os algarismos, 1 mais 5 é 6. É múltiplo de 3, então dá para simplificar por 3. Mas o 80 não dá, porque o 8 mais 0 é o 8. Então não dá para simplificar por 3. Aí eu vou tentar um próximo número, né? Por 5 dá, porque números terminados em 0 e 5 são múltiplos de 5, né? Então, tanto 15 quanto 80 dá para simplificar por 5. Então, 15 dividido por 5 é 3 e 80 dividido por 5, 16. Então, o resultado do exemplo E é o quê? 3 sobre 16, tá? Então, é assim que a gente faz a multiplicação quando a gente tem um número decimal vezes uma fração ou uma fração vezes uma fração. E agora, quando eu tenho dois números decimais, né? Igual os exemplos que a gente vai ver aqui. Os dois números são decimais, ou seja, são números com vírgula, né? Que também são números racionais. Então, o que que a gente faz? Na multiplicação de números decimais, números racionais decimais, o que que a gente faz? Devemos proceder da mesma maneira que com números inteiros, esquecendo a vírgula. Ou seja, a gente esquece a vírgula por enquanto, na hora de fazer a multiplicação. Após terminar o cálculo, a gente conta quantas casas cada número possui à direita da vírgula. Some esse somatório, corresponderá o número de casas que o produto terá à direita da vírgula. Vamos ver como que funciona isso na prática, né? Eu tenho aqui, ó, o mais 142,2 vezes o menos 1,2, tá? Como que chega nesse resultado aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai armar a conta, ou seja, eu vou colocar o número sem vírgula, todo número. Então, ou seja, 1422 vezes o quê? O 12. Ao invés de escrever 1,2, eu posso escrever 12, tá? E ao invés de escrever 142,2, posso escrever 1422, tá? Então, é fazer essa multiplicação, ó. E como que eu faço multiplicação? Só para relembrar, essa multiplicação aqui, ó. A gente faz 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Aí vem para o 1, aí eu pulo uma casa, porque agora eu estou multiplicando a parte das dezenas, né? Então, por isso que essa casa fica vazio, tá? Então, vou fazer 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Soma os dois resultados, né? 4 mais nada, 4. 4 mais 2, 6. 8 mais 2, 0. 2 mais 4. Aqui ficou incorreto, né? 6 e 0. E 0. Ah, aqui dá 10, né? Desculpa. 8 mais 2, 10. Vai 1, né? 1 mais 2, 3 mais 4, 7. Tá certo, tá? E nada mais 1, 1. Então ficou o quê? 17064. Aí eu tenho que lembrar o seguinte: o resultado não é 17.064. O resultado vai ser o quê? Vai ser esse número, só que com duas casas decimais, ou seja, duas casas depois da vírgula. Então a vírgula tem que estar entre o 0 e o 6. E por que essas duas casas depois da vírgula? Porque o primeiro número ele tem uma casa decimal, que era lá no enunciado o 142,2, e o segundo número ele também tem uma casa decimal, né, que era o 1,2. Então, no meu resultado, eu tenho que deixar duas casas decimais, tá? Então, por isso que ficou 170,64. Sempre observando também a questão do sinal aqui. Como eu estou multiplicando dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, tá? Bom, então vamos ver lá na letra B como que fica, né? Agora o exemplo B. No exemplo B, nós temos aqui, ó, menos 387,12 vezes menos 3. Já posso colocar que o resultado vai ser positivo.
né? Porque é uma multiplicação com sinais iguais, resultado é positivo. Como que eu faço essa multiplicação? Escrevo o número todo sem a vírgula, ou seja, 38712 vezes o outro número sem vírgula nenhuma, vezes 3. E aí vou fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Vai 2 aqui, tá? 3 vezes 8, 24. Mais 2 que foi 26. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Mais os 2 que foi 11. Tá? Então deu esse número todo. Só que lembra que o primeiro número ele tem duas casas decimais, ou seja, dois números depois da vírgula, à direita da vírgula. Então no meu resultado eu tenho que deixar dois números à direita da vírgula. Ou seja, vai ser o 36 que vai ficar à direita da vírgula. A vírgula vai vir aqui entre esse 1 e o 3. Então por isso que o resultado é positivo e vai ficar 1161,36, porque eu tinha lá duas casas decimais e aqui nenhuma casa decimal, tá? Exemplo C. No exemplo C, nós temos o quê? 0,75 positivo vezes menos 0,8. Já sei que o resultado vai ser negativo, porque é uma multiplicação com sinais diferentes. Então já vem aqui no resultado e coloco menos, né? E aí eu vou fazer a multiplicação. Coloco o 75 sem nenhuma casa decimal. Posso colocar 0,75? Pode. Pode colocar 0,75 e 0,8. Não tem problema. Mas como é zero à esquerda, eu posso colocar já direto. 75 vezes 8. Depois eu observo o número de casas decimais, tá? Fazendo 75 vezes 8, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56, né? 56 mais 4, 60. Então deu 600 essa multiplicação. Como eu tenho três casas decimais, como assim três? Tem dois no primeiro número, duas casas decimais no primeiro número, mais um aqui. Ou seja, tem três números depois da vírgula. É o que eu tenho que deixar aqui depois da vírgula, né? Então, deixando três números aqui depois da vírgula, a vírgula tem que vir antes desses 6 aqui, né? Para ficar os 600. Então, vai ficar o quê? 0,600, tá? Então, 0,600 negativo, que é a mesma coisa de menos 0,6. Esses zeros depois da vírgula aqui, eu posso ignorar. Mas se quiser deixar menos 0,600, é a mesma coisa, tá? Tem uma observação, ó. Quando houver numa expressão numérica números na forma decimal e fracionária, sempre opte trabalhar com frações para evitar dízimas periódicas. Então isso é importante, ó. Aqui nessas expressões A, B, C, eu só tinha número decimal, eu não tinha fração. Quando eu tenho número decimal misturado com fração, o ideal, né, é você transformar o número decimal numa fração, igual foi feito aqui, para depois multiplicar e não trabalhar com números decimais aqui na multiplicação. Veja aqui que a gente até fez aqui na letra C, era dois números decimais, né? E a gente, em vez de escrever 40 vezes 0,5, a gente transformou os dois em frações. Pode também, tá? Mas isso a gente faz essa transformação em fração só quando você tem um número decimal vezes uma fração, tá? Agora, quando você tem decimal com decimal, igual aqui na letra A, na letra B e na letra C, o ideal é você multiplicar os números sem a vírgula, né? Desconsidere as vírgulas e lá no resultado que você vai colocar a vírgula, né? Se nos dois números que você multiplicou tem duas casas decimais, o resultado tem que ter duas casas decimais, né? Uma casa no primeiro e uma casa no segundo. Vai aqui, igual no exemplo letra A, dá duas casas decimais, tá? Na letra B, também duas casas decimais. E aí vai. Bom, aí vem as atividades, ó. Registre os produtos de cada multiplicação abaixo em seu caderno.
Olha a regra, ó. Não se esqueça as regras dos sinais. Observe o esquema e os exemplos. Então, aqui ele deu alguns exemplos. Ó. Eu posso fazer A sobre B vezes C sobre D, eu faço A vezes C e B vezes D. Né? Então, A vezes C, B vezes D. Tanto faz você multiplicar o número da direita pela esquerda ou o número da esquerda pela direita. Tá? É isso que está falando aqui. O importante é você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. E aqui ele trouxe até alguns exemplos. Aqui na letra A, por exemplo, como que a gente vai fazer? Aqui a gente pode fazer assim, ó. Vou colocar a letra A aqui para vocês no Word para a gente fazer juntos essa letra A. Então, no exercício 1, letra A, nós temos lá menos 3, né? Vezes uma fração positiva mais 14 sobre 15, sobre 5, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Mais 14 sobre 5. Então, primeiro passo, transformar esse menos 3 em fração. Então, eu vou colocar o quê? Menos 3 sobre 1. Por que sobre 1? Como ele é um número que não tem denominador e é um número inteiro, o denominador é 1. Vezes mais 14 sobre 5. Bom, fazendo aqui essa multiplicação, eu sei que o resultado vai dar negativo, porque são sinais diferentes. E agora eu vou multiplicar 3 vezes 14, vamos ver quanto que dá, né? 3 vezes 14, 42, tá? Então, 42. E 1 vezes 5, 5. Então, fica menos 42 sobre 5. Dá para simplificar? Não, se eu tentar dividir por 2, ambos os números não dá. 42, tudo bem que ele divide por 2, mas o 5 não. Por 3, ambos os números não dá. Por 5, ambos os números não dá. Então, esse é o resultado da letra A. Lá na letra B, nós temos o seguinte, ó. É 5,4 vezes menos 20, tá? Eu vou transformar isso aqui em fração, tá bom? Porque ele está falando aqui para a gente fazer produto, né? E aí mostrou a parte de fração, mas eu poderia fazer 54 vezes 20, tá? É até mais fácil fazer 54 vezes 20. E o resultado você deixa um número depois da vírgula, tá? É melhor fazer assim. Então, ó, fazendo 54 vezes 20 dá 1080, né? E aí eu vou deixar um número depois da vírgula, ou seja, 108,0, tá? Vou fazer sim essa letra B. Então, 5,4 vezes. Aqui era o quê? 5,4 vezes menos 20, né? Negativo. Então, menos 20. Quanto que deu lá? Deu 1080, né? Só que é negativo, é o primeiro passo. Eu tenho que observar o jogo de sinal. Como os sinais são diferentes, ó, o 5,4 é positivo e o menos 20 é negativo, então o resultado vai dar negativo, porque sinais diferentes é negativo. Deu 1080, né? Só que eu tenho que lembrar o seguinte: aqui eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho nenhuma. Ou seja, eu tenho que deixar um número depois da vírgula, ou seja, 108,0, tá? Então, esse é o resultado da letra B. Na letra C, nós temos o quê? Menos 0,2 vezes 0,01. Primeiro passo, deixa eu só escrever o enunciado. Menos 0,2 vezes menos 0,01. Vamos conferir se é isso mesmo. Menos 0,2, 0,01. Então, eu posso fazer a multiplicação de 0,2 por 0,01, né? Ou eu posso escrever na forma fracionária. Eu vou fazer esse aqui na forma fracionária, para a gente ver como que vai funcionar. Menos 0,2 é 2 sobre 10. Por que 2 sobre 10? Né? Porque ó, o número sem a vírgula é 0,2. Então, 2. Né? 0 à esquerda não vale nada. E eu tenho uma casa decimal. Então, 2 sobre 10. Tá? Vezes o outro número na forma de fração vai ser o quê? 001.
é a mesma coisa de 1, né? Sobre, como eu tenho duas casas decimais, então não vai ser 10, vai ser o quê? Vai ser 100, tá? O que vai definir se é 10, 100 ou 1000, esse denominador, na hora que eu coloco o número decimal na forma fracionária, o que vai definir se é 10, 100 ou 1000, esse denominador é o número de casas decimais. Se eu tiver uma casa decimal, o denominador vai ser 10. Se eu tiver duas casas decimais, o denominador vai ser 100. E assim sucessivamente, tá? Bom, primeiro passo aqui é o que? Agora, o jogo de sinal. Multiplicação com sinais iguais, o resultado é positivo, e eu vou fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 1 dá 2, e 10 vezes 100 dá 1000. Então, fica 2 sobre 1000. 1000, né? Tá. Dá para simplificar essa fração? Sim, dá para simplificar essa fração. Tanto 2 quanto 1000 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 fica 1 e 1000 dividido por 2 fica 500, tá? Então esse é o resultado da letra C. 1 sobre 500. Vou fazer só a letra D e aí vai ficar a cargo de vocês fazerem os outros exercícios, tá? Ó, 0,5 vezes menos 8 sobre 7. Então, vou colocar aqui o enunciado, ó. 0,5 vezes 8 sobre 7 é negativo, né? Então, menos 8 sobre 7. Primeiro passo, transformar o 0,5 em fração. Então, seria colocar o número todo sem a vírgula, então só 5. E aí, como eu tenho um número depois da vírgula, vai ser sobre 10, né? Opa. Vai ser 5 sobre 10, então. E a outra fração, né? É a menos 8 sobre 7. Tá? É a segunda fração. Faço o jogo de sinal. Como eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. E aí vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 8, 40. E 10 vezes 7, 70. Né? Então fica 40 sobre 70. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2, por 5, por 10. Vamos dividir por 10, tá? 40 dividido por 10, 4. E 7 dividido por 10, 70 dividido por 10, 7. Então, esse é o resultado. Menos 4 sobre 7. Tá? Então, essa foi a letra D. Já vou fazer a letra E, que é o último item da questão número 1. Menos 2,3 vezes menos 5 sobre 2. Então, vamos lá. Ó. Menos 2,3, que vai multiplicar menos 5 sobre 2. Só dá um confere lá, ver se é isso mesmo. Isso. Primeiro passo, transformar o 2,3 em fração. Então, é uma fração negativa. 2,3 em fração, escrevo o número sem a vírgula, ou seja, 23, sobre, como eu tenho uma casa decimal, 10, né? 23 sobre 10. E aí, o menos 5 sobre 2. Agora, já que eu transformei o 2,3 em 23 sobre 10, agora eu já posso fazer a multiplicação, que eu tenho a multiplicação de duas frações, né? Vou observar o jogo de sinal, o resultado vai ser positivo, porque é sinais iguais. Faço 23 vezes 5, né? Que dá 115. E faço 10 vezes 2, que é 20, né? Ambos os números terminam em 0 e 5, então dá para simplificar por 5, né? 115 dividido por 5 dá 23. E 20 dividido por 5 dá 4. Então o resultado aqui é mais 23 sobre 4, da letra E do número 1. Vou só dar uma passada nos exercícios para explicar como que vocês vão fazer a 2, 3. Nós temos aqui 2, 3, 4 e 5, tá? Bom, como que eu vou fazer os exercícios 2, 3, 4 e 5? No exercício número 2, ele quer que você calcule o valor das expressões.
Bom, para calcular o valor dessas expressões, né, o primeiro passo aqui é fazer essa soma decimal aqui. Então, por quê? Essa soma está dentro do parênteses, né? E aí eu vou fazer essa soma dentro do parêntese primeiro. Então, faço 1,4 mais 2,1, vai ficar 3,5 aqui. Então, é só fazer 0,5 vezes 3,5. Posso transformar em fração? Pode, tá? Aqui, então, você pode fazer 5 décimos, né? Vezes, aqui como dá 3,5, 35 décimos. Então, só fazer 5 sobre 10 vezes... Ah, aqui não é soma, né? É uma subtração, né? Então, na letra A, vai ter que subtrair. Os sinais é diferentes. É, como os sinais são diferentes aqui do 1,4 e do 2,1, você subtrai, tá? Então, vai fazer 2,1 menos 1,4. Ó, 2,1 menos 1,4 vai dar 0,7, tá? Então, fica 0,5 vezes 0,7, tá? Deixa eu fazer esse 2 letra A, então. Então, vamos lá. 2 letra A. Nós temos que fazer o quê? 0,5 vezes o resultado dessa subtração aqui. Então, vai ficar 0,5. Vou colocar o enunciado primeiro aqui. Vezes o quê? Menos 1,4 mais 2,1. Mais 2,1. Então, vai ficar assim. 0,5, vou conservar. E aí vou resolver o parêntese, tá? Sempre resolve o que está dentro do parêntese primeiro, tá? Então, ó, como os dois números têm sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior, tá? Subtraindo 2,1 com 1,4 dá 0,7. Nós vimos aqui 0,7. Como o número maior é positivo, então vai ficar 0,7 positivo, tá? Então eu tenho uma multiplicação aí de dois números decimais. Eu posso fazer de duas formas. Posso armar a conta 0,05 vezes 0,7, né? E fazer essa multiplicação. Posso fazer assim, ó. Posso fazer. Deixa eu só colocar aqui no. A gente fica mais fácil explicar para vocês. Então eu posso fazer 0,5, até colocar mais espaçado, vezes, né? Posso fazer vezes 0,7, não tem problema, tá? Posso fazer 0,5 vezes 0,7. Traço aquela linha aqui, né? Posso fazer assim essa conta, 0,5 vezes 0,7. E aí eu vou fazer a conta, ó. 7 vezes 5, 35. Vai 5 aqui, né? Vai 5. Oh, vai 3, 35. Vai 3, fica 5 aqui. 7 vezes 0, 0. Mais 3 que foi 3. Beleza. Aí faço 0 vezes 5, o resultado eu começo aqui, né? 0 vezes 5, 0. E 0 vezes 0, 0. Vou colocar aquela linha da igualdade, né? E somar os dois resultados, né? Agora, fazendo aqui a soma dos resultados, eu vou ter 5 mais nada, 5. 3 mais 0, 3. E nada mais 0, 0. Só que, lembra que o 0,5 e o 0,7, cada um tinha uma casa decimal? Então, no resultado, eu tenho que deixar essa uma casa decimal. Então, o meu resultado vai ser 0,35, tá? Então, é 0,35 positivo, né? Porque os números têm sinais iguais, 0,35. E aí vocês vão fazer letra B e C. Na letra B, primeiro é somar essas frações, lembrando que para somar frações com denominadores diferentes, a gente tem que fazer o MMC, né? E aí o resultado que der aqui dessa soma, você vai multiplicar por essa fração, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador, faz também essa multiplicação e junta tudo.
Aqui, os denominadores são iguais, então já pode fazer direta subtração, né? Faz 1 menos 5 dá 4 e conserva o denominador 2. Então fica menos 4 sobre 2. E aí você vai fazer essa soma lá com denominadores diferentes. Tem que fazer o mínimo múltiplo comum aqui também, tá? Então tem que fazer o MMC aqui e tem que fazer o MMC aqui, ó, nessa letra C no final, tá? Aqui você vai fazer as multiplicações armando a conta, igual foi feito aqui no exemplo, né? Aqui nos exemplos A, B e C, armando a conta, igual foi feito nos exemplos A, B e C, tá? E na número 4 nós temos um probleminha, né, para resolver. Você pode transformar. Aqui não é 3,4, tá? É 3 vezes 4 mesmo, tá? Você pode fazer 45 dividido por 3 dá 15, menos o resultado da multiplicação, que é 12. Então fica 15 menos 12 mais 16 menos 9, 7. Então é fazer isso. 15 menos 12 mais 7, tá? E aí você vai fazer aqui essa multiplicação, tá? 15 menos 12 mais 7. Beleza. Agora aqui na número 5, né? Na casa de Luísa foram acumulados 1,5 kg de lixo por dia. No mês de outubro, a quantidade de lixo acumulado correspondeu a. Então é fazer 1,5 vezes 30, tá? É fazer essa multiplicação. 1,5 vezes 30. Então você pode fazer 15 vezes 30, no resultado deixar um número depois da vírgula, né? Faz 15 vezes 30, arma a conta, 15 vezes 30, o resultado põe um número depois da vírgula, tá bom? Então, é isso aí, essa foi a explicação da semana 5, né? Lembrando que na semana 4 foi avaliação bimestral, né? Então não teve atividades. Façam aí as atividades da semana 5. Qualquer dúvida é só entrar em contato no nosso Tira Dúvida do WhatsApp, tá? Eu vou deixar ainda hoje correção da semana 3, né, de junho, lá no Drive de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e uma boa aula aí para vocês.